Boa noite, eu sou Magno da Rocha, este é o programa Assim Está Escrito. Hoje eu vou responder a duas perguntas dos irmãos que queriam saber. A primeira é se Adão e Eva coabitaram antes do pecado. E a segunda é quem mataria Caim após ele fugir da presença do Senhor para a terra de Nod. A Igreja Missão Adventista traz para você o programa Assim Está Escrito com Magno da Rocha. Perguntas e respostas bíblicas. Tire suas dúvidas. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8:32. Pode ser, meu Magno, tudo bom com você? Parabéns aí pelo programa, viu? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Adão e Eva, eles coabitaram antes do pecado? Senhor, irmão Magno, queria que lhe parabenizar pelo seu programa. Eu estou aqui hoje para lhe fazer uma pergunta. Caim, quando matou Abel, ele foi colocado um sinal na testa e foi mandado para uma terra distante, para que ninguém, quando ele chegasse lá, para que ninguém fizesse mal a ele. Como que alguém ia fazer mal a ele se na terra para onde ele foi não tinha ninguém? Estamos de volta. Agora nós farei uma pequena oração para iniciar a resposta às perguntas dos meus irmãos. Eterno e soberano Deus, nosso Pai, graças te dou, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Pai, neste programa. Bendito seja o Senhor, que o Senhor me abençoe aqueles que irão, Pai, ver este vídeo, Que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, dando entendimento das Escrituras Sagradas para que possam proclamar a verdade. Abre a mente, Pai, dos ouvintes, para que possam entender e honrar o Teu santo nome, Pai querido, pela verdade. Assim é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como eu falei, as duas perguntas hoje do programa, A primeira que eu vou responder é do irmão Pablo. Ele perguntou se Adão e Eva coabitaram antes do pecado, ou seja, lá no jardim. Vou ler aqui um verso, o verso 28 do capítulo 1 de Gênesis, que diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se e encham e subjuguem a terra. Pois bem, após Deus criar Adão e Eva, aqui o verso diz que ele os abençoou e que disse a eles que eles fossem férteis e se multiplicassem. O intento de Deus era que Adão e Eva povoassem a terra. Então, acredito que o meu irmão, baseado em sua pergunta, ele tenha dúvidas, se Adão e Eva tiveram filhos no jardim, No jardim. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia não relata em lugar algum que Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado. Mas no capítulo 4 diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. A Bíblia relata aqui, através desse verso, que Adão, após ser expulso do jardim, ele teve relações com a sua esposa e ela engravidou. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva passaram no jardim até que eles fossem expulsos. Apesar de eu ter já visto uma pessoa afirmar que Adão passou 30 anos no jardim, mas é difícil acreditar que alguém passe 30 anos no jardim e não tenha filhos. Então nós acreditamos que
pouco tempo Adão e Eva passaram no jardim até que fossem expulsos. Até porque também há o relato lá no jardim, né, de Eva, né, conversando com a serpente, depois Deus perguntando onde está Adão e depois conversando, não é, com Adão e depois dando a sentença, né, a serpente, a Eva e a Adão e depois expulsando Adão do jardim e pondo, né, os querubins para guardar a árvore da vida. Então eu acredito sim que eles tiveram, né, relações antes do pecado, mas que este tempo, né, a Bíblia não relata, é uma opinião minha, de que foi muito pouco tempo que eles passaram no jardim. Mas também vale ressaltar, né, que nesse contexto, quando Deus criou o homem, ele criou o homem para viver eternamente. Não criou o homem para morrer, né? Alguns querem acreditar, né, que Adão e Eva, após, né, foram criados, eles deveriam, né, ter filhos imediatamente, né? Mas como eu já falei, né, o plano de Deus era que o homem vivesse eternamente, né? Mas, como eu já falei, não há um relato, né, que tiveram filhos no jardim, né? Então, acredito eu, né, que não tiveram. Há pessoas que acreditam que tiveram filhos no jardim, né? Isso não vai afetar a salvação de ninguém por acreditar, né, uma pessoas acreditarem de um jeito e outros acreditarem de outro. Mas nós não temos, né, relatos bíblicos que afirmem que eles tiveram filhos no jardim. Mas que tiveram relação, com certeza, nós acreditamos que ele teve relação com a sua esposa. A segunda pergunta, né, é da irmã Rosane. Ela quer saber quem iria matar Caim após ele fugir da presença do Senhor para a terra de Nod. Porque vou ler aqui alguns versos para nós nos basearmos, né, para essa resposta. Diz assim: disse o homem, foi a mulher que me... No capítulo 4, e verso 12. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Bem, meus irmãos, quem iria matar Caim? Porque Caim disse, qualquer que me encontrar, me matará. Mas o Senhor disse, não será assim. Ele pôs um sinal em Caim para que as pessoas não o matassem. Caim fugiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, como diz aqui a palavra do Senhor, a leste do Éden. Algumas pessoas, né, acreditam que na terra de Nod, não é, haviam pessoas, já era habitada. Por quê? Porque Caim disse, qualquer que me encontrar, me matará. Mas vale ressaltar, irmãos, no contexto dessa história, dessa que aconteceu, né, ali que Caim matou Abel e depois fugiu da presença do Senhor para essa terra, as pessoas viviam quase 1000 anos. Então,
Eu acredito que é na perspectiva, né, da reprodução da raça humana que Caim diz: qualquer que me encontrar, me matará. Ou seja, de uma perspectiva futura, quando a raça humana se multiplicasse, né, as pessoas que o encontrassem poderiam matá-lo. Era o temor de Caim. E Deus pôs um sinal em Caim para que a pessoa que encontrasse Caim não o matasse, porque se matasse, diz que seria vingado 7 vezes. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, né, que a terra de Nod não era a terra de um homem chamado Nod, né? Nod significa peregrinação, perambulação, vagueação. Aqui ele diz que, né, que ia fugir da presença do Senhor, né? Seria fugitivo e errante pelo mundo. Caim ficou perambulando por aquela terra, até que ele construiu uma cidade, né, e pôs o nome do seu filho Enoque. Né? Nós acreditamos que foi na perspectiva futura que Caim, né, que sabia, né, que a raça humana, né, se multiplicaria, que ele falou esta palavra. Ele falou, né, que se alguém o encontrasse, o mataria. Não que houvesse alguém, porque aqui no relato bíblico nós vemos que nesse episódio só havia Caim e seus pais, porque ele já tinha matado o seu irmão Abel. Então, outra coisa, Adão quando teve Sete, quando gerou Sete, a Bíblia diz que ele tinha 930 anos. E a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. Ou seja, depois, né, que ele gerou Sete, né, depois que ele gerou Caim e Abel, ele tinha 130 anos e depois ainda viveu 800 anos. Então, não é como no nosso contexto, né, que o homem vive 70, 80 anos. Não. No contexto que isso aconteceu, os homens viviam quase 1000 anos, como Matusalém viveu 969 anos. Que a nossa irmã entenda, não é? Dessa perspectiva, porque a Bíblia não fala que essa terra haviam, né, pessoas morando ali, haviam cidades. A primeira cidade que a Bíblia relata que houve foi fundada por Caim, e pôs o nome de seu filho Enoque. Que Deus, né, abençoe a nossa irmã, o nosso irmão, aqueles que vão ouvir esta palavra, né, esta mensagem, e vão, né, possam entender com clareza, né, o que realmente nessa mensagem, né, quer lhes ensinar. O que realmente a passagem bíblica, né, a respeito dessas duas perguntas, né, querem realmente dizer. Então, eu espero ter respondido às perguntas e que Deus nos abençoe.